Olá, eu sou o Vitor Lima Moreira, estudante do quarto ano do curso de Medicina da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Hoje falaremos sobre a disciplina de Iniciação aos Fundamentos Científicos 4, coordenada pelo professor Dr. Antônio José Grande. O tema abordado será a fibrilação atrial. Mas o que vem a ser a fibrilação atrial? Ela é uma doença caracterizada como uma arritmia cardíaca supraventricular, que é decorrente de uma atividade elétrica atrial desorganizada. É a arritmia cardíaca mais comum no mundo, com aumento da sua prevalência conforme a idade, podendo atingir de 3 a 9% dos idosos. Nós temos diversas etiologias relacionadas com essa condição, como as valvulopatias, infartos prévios, hipertiroidismo, cardiomiopatias, apneia obstrutiva do sono, dentre outras. Mas quais são os sinais e sintomas relacionados com a fibrilação atrial? A maioria dos pacientes são assintomáticos, mas os que apresentam algum grau de sintomas pode se queixar de palpitações recorrentes, sensação de falta de ar, desconforto torácico, mal-estar generalizado, tontura, sudorese, ansiedade, intolerância aos exercícios físicos e as complicações tromboembólicas. E quais são os riscos associados à fibrilação atrial? Por conta da contração atrial inefetiva, há um maior risco de formação de coágulos sanguíneos dentro do coração. E se em algum momento esses coágulos se soltarem, podem atingir diversos territórios arteriais, causando AVC, embolia pulmonar, embolia de artéria mesentérica ou renal. Sendo assim, é uma condição de alto risco para a necessidade de hospitalizações, procedimentos cirúrgicos, sequelas e até mesmo a morte. Podemos observar nas imagens a consequência do desprendimento do coágulo no coração. Quando atinge o território cerebral, é responsável pelo acidente vascular encefálico isquêmico, ou seja, uma isquemia do território nutrido por aquela artéria. E como realizamos o tratamento da fibrilação atrial? Existem diversas modalidades e finalidades em relação ao tratamento da fibrilação. Hoje iremos nos atentar aos anticoagulantes, classe de medicações que reduzem a chance de formação do coágulo e, consequentemente, de eventos tromboembólicos. Duas classes são utilizadas com essa finalidade: os antagonistas da vitamina K, que são usados desde a década de 50 com essa finalidade, e os inibidores do fator 10A, que surgiram no mercado em 2012. Para indicar anticoagulação em pacientes com FA, utilizamos os critérios de Chades-Vasque, que estimulam o risco do paciente desenvolver o coágulo. Podemos ver na tabela os critérios de Chades-Vasque, que levam em consideração algumas características do paciente. No caso dos homens, o score maior ou igual a 2 indicam a anticoagulação e nas mulheres um score maior ou igual a 3. As tendências atuais são de recomendar a anticoagulação mesmo com um ponto abaixo desse valor para cada sexo. Já os critérios de Hasbled vão avaliar os riscos de sangramento que esse paciente podem ter. Quando a pontuação se dá maior ou igual a 3, temos alto risco de sangramento, que apesar de não contraindicar os anticoagulantes, exigem do médico assistente um maior acompanhamento desses pacientes. Mas afinal, qual o melhor anticoagulante para se utilizar na fibrilação atrial? Para responder a essa pergunta, houve busca de estudos sobre o assunto em diversas plataformas, como Medline, PubMed e Cochrane Library, e o estudo selecionado foi essa revisão sistemática, publicada na Cochrane. O nome do estudo analisado é Inibidores do fator 10A versus antagonistas da vitamina K para prevenção de eventos embólicos cerebrais ou sistêmicos em pacientes com fibrilação atrial. Em relação à visão global do estudo, temos que o estudo se trata de uma revisão sistemática publicada em 2018, onde foram inclusos 13 ensaios clínicos randomizados, com boa qualidade metodológica, como mostraremos adiante, publicados entre 2008 e 2014, somando um total de 67.688 pacientes analisados. A pergunta de pesquisa do estudo foi se há diferença entre o uso de inibidores do fator 10A e os antagonistas da vitamina K em prevenir eventos embólicos cerebrais ou sistêmicos em pacientes com fibrilação atrial.
podemos ver que o objetivo do estudo estava de acordo com a pergunta de pesquisa. Para entendermos melhor as informações do estudo, houve a aplicação do mnemônico PICO. A população avaliada foi de pacientes acima de 18 anos, com diagnóstico de fibrilação atrial, elegíveis através do score de Chuddsvasky para o tratamento com anticoagulantes, por período acima de 4 semanas. A idade média dos participantes variou de 65 a 74 anos, sendo um terço mulheres. A intervenção utilizada foi o uso de inibidores do fator 10A, 90% correspondente a rivaroxabana, apixabana e edoxabana, e a comparação realizada foi com os antagonistas da vitamina K, no caso, a varfarina em dose terapêutica. O resultado primário a ser analisado foi a prevenção de acidente vascular encefálico e outros eventos tromboembólicos. Em relação ao risco de viés, podemos analisar no gráfico que os estudos apresentam baixo risco na maioria dos critérios avaliados. Entretanto, 6 estudos apresentaram viés de cegamento que teve como motivo as doses aplicadas de varfarina nesses estudos serem em aberto, ou seja, os pacientes sabiam das variações de dose. Outro aspecto importante é que um estudo foi interrompido precocemente devido ao risco de complicações hemorrágicas no grupo de pacientes que receberam hidraparinux no estudo Amadeus de 2018. Falando um pouco sobre os resultados, o tratamento com o inibidor do fator 10A diminuiu significativamente o número de AVCs e eventos embólicos sistêmicos em comparação com a varfarina ajustada à dose terapêutica em pacientes com FA. O odds ratio, como podemos ver, foi de 0,89 e o intervalo de confiança foi de 0,82 a 0,97, ou seja, um intervalo de confiança pequeno, demonstrando precisão das informações. Outra coisa que podemos analisar é que a heterogeneidade foi baixa e não estatisticamente significante para esse resultado. Outra informação relevante é que, corrigido para um ano, o NNT para a apixabana foi de 304, ou seja, é necessário que 304 pessoas sejam tratadas com a apixabana por um período de um ano para prevenir um AVC ou evento embólico sistêmico em relação ao uso da varfarina. Esse número pode parecer pequeno, mas se levarmos em conta a prevalência mundial da FA, temos um efeito significativo. O tratamento com o inibidor do fator 10A também reduziu significativamente o número de sangramentos maiores em comparação com a varfarina. Houve, no entanto, nesse caso, heterogeneidade estatisticamente significante e alta. Essa alteração se deu por conta da hidraparinux, que aumentou o risco de sangramento dentro dos grupos analisados. O tratamento com inibidor do fator 10A também reduziu significativamente o risco de hemorragias intracranianas em comparação com a varfarina, e também reduziu o número de mortes por todas as causas em comparação com a varfarina. Na tabela apresentada no estudo, podemos perceber que os desfechos foram estatisticamente significantes, demonstrando que os inibidores do fator 10A têm efeito protetor em relação à varfarina. O grade foi alto para 3 desfechos e moderado para 2, conferindo boa qualidade das evidências geradas. Podemos perceber que a proteção maior foi contra hemorragias intracranianas, onde as novas medicações conferiram até 50% de proteção em relação à varfarina, demonstrada pelo odds ratio de 0,50. Já no gráfico em floresta, em relação ao desfecho primário comparando as classes, apesar das medicações se comportarem de maneiras diferentes, pegando como exemplo a apixabana, o estudo Aristóteles de 2011 demonstrou que a medicação confere proteção em relação à varfarina. O P igual a 0,11 em relação à heterogeneidade mostra que essa não foi significativa na análise. Avaliando todas as medicações, o odds ratio deu 0,89, conferindo também proteção em relação à varfarina, com intervalo de confiança preciso de 0,82 a 0,97. Aqui temos também uma heterogeneidade baixa e não significativa na análise. Podemos analisar ainda outro desfecho, que foi a hemorragia intracraniana comparando as duas medicações. Podemos avaliar que algumas medicações dentro da classe dos inibidores do fator 10A se comportaram com maior risco de sangramento, como o caso da hidraparinux e da darexabana. Entretanto,
Se analisarmos outras medicações, como a rivaroxabana, percebemos que houve proteção nesse fator. O odds ratio da classe, como já citado, foi 0,50, variando o intervalo de confiança de 0,42 a 0,59. Nesse caso, tivemos uma heterogeneidade alta e significativa na análise. Isso se deve às drogas da classe que aumentaram o risco de sangramento. Conclusão: há, em geral, um benefício do tratamento com os inibidores do fator 10A em pessoas com fibrilação atrial. Elas são melhores que a varfarina em relação à redução do número de AVCs e eventos embólicos sistêmicos, e ainda acontece uma redução mais pronunciada no número de hemorragias intracranianas, outras hemorragias graves, como hemorragia digestiva e morte por todas as causas. Entretanto, os dados aqui apresentados não fornecem evidências para determinar o inibidor do fator 10A mais ideal. Entretanto, como a gente avaliou no estudo, a apixabana, rivaroxabana e endoxabana foram as medicações mais utilizadas no estudo com bons desfechos. Os inibidores do fator 10A são menos acessíveis para a população de baixa renda, apesar de já haver formulações genéricas. Novos debates devem ser realizados no sentido de inclusão dessas medicações no Sistema Único de Saúde, haja visto todos os benefícios aqui apresentados. A sua utilização também pode ser benéfica para reduzir custos de serviços relacionados com internação por complicações, como eventos tromboembólicos e hemorragias. Mas nós temos que avaliar novos estudos sobre eficácia e segurança a longo prazo desses novos inibidores. Essas foram as referências. Obrigado.